Fechado. Amém. Danielzinho vai participar aqui hoje também. Aleluia. Tá só conversando. Vamos lá, meu povo. Hoje nós estamos na nossa lição 3 sobre o fruto do Espírito chamado longanimidade. Irmãos, já tem uma temporada que a gente está trabalhando essa parte do fruto do Espírito. E parece que a coisa não despiora nunca, né? Não, é assim. O Senhor está querendo, através desse ensino, nos levar para um nível de compreensão. Eu tenho que entender que todo ensino, ele vem com essa dinâmica de quebrar algumas fortalezas, e a partir dessas fortalezas sendo quebradas, haver um nível de substituição pelas verdades de Deus. Então, existem dois tipos de fortaleza: a fortaleza verdadeira, a fortaleza da verdade, e a fortaleza da mentira, né? E quando nós estamos dentro dessa dinâmica da fortaleza da verdade, onde as verdades de Deus estão tão intensas na nossa mente, no nosso coração, tão vivas, gerando temor, me fazendo entender que tudo será e é uma questão de plantio e colheita. Aquilo que eu faço aqui reverberará na eternidade, reverberará nas minhas relações, reverberará nas finanças, reverberará na minha saúde, em tudo, em todos os âmbitos, né? E eu tenho que entender que se eu quero exercer a minha fé e manifestar a presença de Deus, algumas coisas eu vou precisar fluir, eu vou precisar ser transformado. Não dá, irmãos, para eu tentar servir Deus da maneira antiga, da minha velha natureza. Eu preciso servir a Deus com aquilo que Ele deposita em mim para fazer. É fazer para Ele com a força dEle. E é maravilhoso entender que Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. É algo interessante. Sermos co-criadores com Ele, ou trazer à realidade essa verdade para nós, né? Então, eu sempre falo que o fruto é, no caso, o resultado da vida interior de uma árvore. E quando eu entendo que eu sou cheio do Espírito Santo, que eu sou cheio da palavra, eu ando no temor do Senhor, dentro de algumas escolhas de vida, eu vou produzir esses frutos. É natural. É natural e, ao mesmo tempo, desafiador, porque é natural para quem já teve a natureza transformada. Servir a Deus só vai ser difícil, anota isso aí, só vai ser difícil se eu estiver com a minha velha natureza ainda muito viva. Eu até postei essa semana um videozinho de um senhorzinho, onde ele fala assim, né? Uma coisa difícil que eu fui inventar da minha vida é ser evangélico. Não pode fazer nada. Não pode roubar, não pode matar, não pode fazer coisa errada, e ainda corre o risco de ir pro inferno. Já viu? Não sei se vocês viram lá no YouTube. Mas, enfim, gente, não é fácil. E principalmente para quem não tem a sua natureza transformada. Servir a Deus com a natureza antiga é uma das coisas mais desafiadoras, porque lembre-se, irmão, teve uma expressão, eu não sei se foi por ocasião do dilúvio, onde o Senhor falou assim, que o meu espírito não vai mais contender contra o homem. Então ele estabeleceu. Então, por quê, irmãos? A natureza do homem contaminada, caída,
Tem que haver uma forma de frear. E quem faz isso é o Espírito Santo nas nossas vidas. Fala, meu amigo Silvan, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? O irmão quer falar? O irmão levantou a mãozinha aí. Tudo na paz? Pois bem, irmão, só vai ser difícil, ou vai ser impossível, né? Eu acho que você é bem mais rasgado aqui. Vai ser impossível você servir a Deus com um coração alegre se você ainda tiver muito na carne ou muito pautado na velha natureza. Então, é onde eu abro meu coração para o Senhor trabalhar. Porque não é mudança de comportamento apenas. O comportamento não é a parte basilar, não é a base, não é o que sustenta. O comportamento ele é só o resultado. Entende? Eu vou dar eu dou um exemplo para vocês aqui, irmãos. Uma pessoa que ela está debaixo de uma atuação de uma entidade chamada Pombagira, como que vai ser o resultado dela? Quais são as características que essa pessoa vai assumir? Coloque aí nos comentários, vamos ver. Tá, beleza, na paz? Coloca nos comentários aí, ou quem quiser falar pelo microfone, é só liberar o microfonezinho aí. Então, obras da carne. Vamos trocar em miúdos aí, vamos ser rasgado aqui, vamos falar a coisa na íntegra mesmo. Quais são as características que você vai ver na vida dessa pessoa? Geralmente. Eu vou jogar algumas aqui. Então você vai ver roupa curta, né? Na vida dessa pessoa, batom forte, brigas, ódio, exatamente, sexo, bebida, imoralidade sexual. É o reino da sedução, né? Shalom, meu filho, tudo bem? Então, exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que está debaixo de um ataque ou da atuação do espírito de ira, quais são as atuações que essa pessoa vai ter? Essa pessoa vai brigar, essa pessoa vai, vai causar confusão, quem sabe até morte, né? Então, é uma situação assim. Então, eu entendo que tudo que funciona para um lado, funciona para outro. Então, brigas, destruição no relacionamento, beleza. Então, uma pessoa que ela está debaixo do espírito de vício, o que ela vai ter? Ela vai ter vício em bebida, vai ter vício em diversas coisas, que vai desde a alimentação até a parte da... Todos os tipos de compulsão, vício, tudo isso vai tirar uma virtude, né? Então, quando eu estou debaixo da atuação, que eu estou debaixo dos princípios, que eu estou debaixo dessa atuação, eu não vou conseguir fluir de outra forma a não ser dessa maneira. Porque há um espírito que formou uma mentalidade, que vai formando uma cadeia de pensamentos, de sentimentos, de emoções, e isso vai reverberar nas minhas atitudes. Então, se eu vejo uma pessoa que vai para a igreja e ela está no reino, depois de um tempo ela não muda a sua atitude nas vestes, na atitude, então essa pessoa não foi liberta. Essa pessoa precisa de um processo de transformação, precisa ser curado, precisa ser liberto, e o Espírito Santo precisa agir naquela área transformando. Então, é o que eu falo, irmãos, o resultado interior de uma árvore vai ser o fruto. Entende? Então, se eu tenho longanimidade trabalhando, se eu sou uma pessoa longânima, o Espírito Santo
está agindo naquela área, está movendo naquela área. Eu já me deixei ser trabalhado e tratado, fui curado, fui liberto e ele está agindo ali. Se eu sou inclinado ainda, arrumar confusão com todo mundo, xingar todo mundo, arrebentar com tudo, meu irmão, peraí, que espírito é esse? Qual é a expressão, né? Então, irmãos, quanto mais cheio do espírito, mais esses frutos vão transparecer na minha vida. Entenda que longanimidade, vamos entender o que é longanimidade aqui. Eu vou espelhar aqui novamente essa. Uhum. Se eu consigo achar aqui. Vê se vocês estão vendo minha tela aí. Vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver bem aí, gente? Vou arrancar esse negócio aqui. Maravilha, minha tela aqui também. Pois vamos lá. Podemos ver então até aqui que a longanimidade é a manifestação da misericórdia, sendo essa atitude que somente é vista em reis, pois somente reis podem sentenciar ou determinar juízo ou absorver, estender misericórdia. Quando olhamos para esse ângulo, longanimidade, então vemos que a maior expressão desse fruto ou desse resultado em ação é uma coisa chamada perdão. Pois somente quem tem a tolerância em sua vida consegue viver na dimensão do perdão, ou nesse lugar, ou nessa atmosfera, ou nessa atitude de perdão. Então, quando nós falamos de perdão, a primeira coisa que nós pensamos é: cara, eu vou esquecer o que fizeram comigo? Não. Perdão não é esquecer, mas sim a atitude de perder o direito de vingança sobre o outro. A pessoa merece. Eu até tenho razão, mas se eu quero a reconciliação, o que eu tenho que fazer? Perder o direito de cobrar. Exemplo, uma pessoa me deve R$100. Eu perdoo essa pessoa. Quando eu encontrar ela mais uma vez, eu não vou esquecer que ela me deveu R$100. Mas eu não tenho mais o direito de cobrar. Isso é perdão. Quem tá aí, gente? Quem tá aí? Eu tô falando sozinho aqui ou não? Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui. Tá glória. Então, vamos lá. Primeiro, irmãos, a vingança pertence somente a Deus. Número 2, perdoar é perder o direito de cobrar. Às vezes a gente fica racionalizando perdão, né? Ah, mas a pessoa fez isso comigo, não podia ter feito, e fica remoendo. Não, meu irmão, deixa eu te falar, se você perdoou, esquece. Esquece, não diz, você não vai esquecer, vai estar lá a lembrança, mas o esquecer aqui o perdoar aqui você não tem mais direito de cobrar. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nos momentos de ira, de raiva, de desentendimento, nós queremos ressuscitar defunto, né? Esse é o problema. Já pensou se Deus fizesse isso com você? Ainda bem que Deus é longânimo, né? Uma das maiores expressões de longanimidade é essa paciência esticada. Observar durante um tempo. Ele vai te dando corda, meu irmão. Aí você acha que tá dando tudo certo, né? Tá aprontando, vai lá, faz um monte de coisa, desce a língua em todo mundo, passa todo mundo para trás, faz um monte de coisa e acha que não vai dar nada.
deixa eu te falar, irmãos, é porque Deus é longânimo. Se a resposta viesse na hora. Então, quando o juízo chega na vida de uma pessoa, é porque Deus já deu muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades para ela e não houve transformação, não houve mudança. Então, quando vem esse juízo, é complicado. Então, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento aí. Então, quando perdoamos, não esquecemos as feridas causadas, mas sim perdemos o direito de revidar e agir na vingança. Essa é a atitude correta de um verdadeiro cristão cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Lembre, irmãos, um Espírito vai moldar a minha mentalidade vai gerar a matriz de pensamentos, os pensamentos vão agir nesses sentimentos e ações, e essas atitudes, essas ações vão honrar um altar, e esse altar vai prevalecer sobre essa pessoa. Entenda? Se é o Espírito Santo, irmãos, é uma bênção, né? Então, o Espírito Santo vai moldando a minha mentalidade para que eu pense as coisas do alto, para que eu sinta as coisas do alto, para que eu haja como o Senhor quer e determinou no céu para minha vida, ou no reino, né? E aí, isso vai gerando altares, esses altares me abençoam para que eu possa fazer isso com mais força e com mais intensidade e mais rápido. É como um carro que já está em movimento, então vai ganhando mais impulso, para que ele chegue mais rápido. E para a parte do mal também é a mesma coisa, irmão. Você percebe que quando você cai em pecados recorrentes, fica difícil, parece que você tem menos força. Então é por isso, irmãos, que nós temos que fazer esse caminho de volta. Por isso que nós temos que ter esse fruto do Espírito trabalhado em nós. Ou nós estamos cheios do Espírito, e são essas atitudes que vão fluir em nós, ou nós vamos fluir na vingança, ou nós vamos fluir na raiva, ou nós vamos fluir no ódio. Viu aquela pessoa? Não, eu tô fazendo na força do ódio, mas não, irmão. Deixa eu te falar. Deus quer que você seja longânimo, Deus quer que a gente seja longânimo. Quando perdoamos e não esquecemos as feridas causadas, mas perdemos o direito de revidar e agir na vingança. Isso é perdão. Lamentação, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O perdão faz parte de Deus. Na verdade, o perdão é uma das essências de Deus. O perdão é uma das essências de Deus, pois ele é longânime em tudo. Jeremias capítulo 18, versos 7 e 8 diz: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu também me arrependerei e perdoarei do mal que eu pensava em fazer. Irmãos, não é porque Deus é mau, é porque Deus dá um tempo, ele promete. Agora, se a pessoa se arrepende, confessa e deixa, muito importante, não é só eu falar para Deus que eu tenho um problema, eu falar para Deus que eu estou em pecado, é mudança. Então, ele vem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, perdoarei seus pecados, sararei a vossa terra. Então, essa expressão, irmãos, de um Deus misericordioso. Ele não quer executar esse juízo, ele não quer, não é da vontade dele, mas ele é justo. Não há injustiça em Deus. E toda injustiça, ela terá uma sentença. Entende? Mas quando eu peço perdão, é como se fosse assim, irmãos,
coloca amor nas minhas palavras aqui. É como se Deus fosse proibido de executar uma sentença. Por quê? Ele perdeu o direito de me punir por causa do perdão. Mas ele abriu mão do direito de me punir por causa do perdão. Sabe, irmãos, tudo que Deus faz conosco, é muito importante que isso manifeste na vida de alguém também, nas nossas vidas. E sabe por que muitas vezes Deus permite a gente passar algumas situações? Muitas vezes eu vejo que não é por conta de pecado, não é perseguição, não é o diabo. É simplesmente Deus trabalhando na nossa vida para que quando vier pessoas passando por aquela mesma situação, o seu coração já foi trabalhado em misericórdia, para que você não sentencie aquela pessoa. Para que você julgue de uma maneira errada. Irmãos, vamos lá. A longanimidade, ela principalmente ela vai trabalhar dentro de uma situação assim, ó. Vai te ajudar principalmente para que a gente não execute uma sentença errada. Sabe aquele pessoal que geralmente são sentenciados a penas de morte? Muitas vezes demora até essa pessoa ela receber né, a sentença final ali. Por quê? Precisa ter certeza absoluta, fatos extremamente comprovados. Então precisa haver um tempo ali de reunir as provas, um tempo de observação, um tempo de... E o Senhor quer nos ensinar isso, sabe? Muitas vezes a gente já quer bater o martelo, já quer resolver a coisa, já quer... Não, irmãos, calma. Calma. Na impulsividade não se resolve nada. E eu fico preocupado, irmãos, porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. E aí, se Deus te tratar do jeito que você trata os seus filhos... Sinto muito, não compreendo. Se Deus te tratar do jeito que você trata os pais, se Deus te tratar do jeito que você trata as pessoas que Ele te colocou para que você cuide... Se Deus te tratar do jeito que você trata o seu marido, sua esposa, como é que vai ser isso, gente? Então, nós entendemos aqui. Você não vai esquecer. Mas perdão, nós temos que entender que é a capacidade ou é a expressão de não ter mais a possibilidade de cobrar aquilo. Perdoar é não cobrar mais. Tá lá, o fato aconteceu, mas eu não vou cobrar mais, não vou mencionar mais isso. Isso é perdão. Agora, irmãos, se eu perdoo e o tempo todo eu estou remoendo e falando sobre a mesma coisa, não houve perdão, não. Você racionalizou o perdão. Isso é grave. Porque a palavra fala, se nós não perdoarmos, é onde que entra, irmãos. O perdão é condicional. Nós aprendemos que o perdão é incondicional, né? Não, ele é extremamente condicional. Me lembra daquela parábola daquele homem que o rei perdoou uma dívida, assim, monstruosa. E aí, esse homem foi perdoado, e aí ele encontra uma pessoa no qual estava devendo para ele um valor muito menor. Ele vai lá e não perdoa. O que aconteceu com ele? O perdão que ele havia recebido foi revogado e ele voltou para a prisão até que ele pagasse o último ceitil. Então ele não recebeu do irmão, não recebeu do rei, ainda ficou com essa situação
Então, ali, irmãos, são expressões que o Senhor trouxe de forma figurada, mas é muito real. E se eu não perdoar, também não receberei perdão. As ofensas que são muito menores, a gente tem dificuldade, racionaliza, fica ali remoendo, falando sobre a mesma coisa. Muda o disco, gente! Pelo amor de Deus. Perdão é um processo. Até por mais que eu sei, eu tenho que perdoar. Não é tão simples assim. Irmãos, vamos lá. Uma oração que você vai fazer. Deus, eu entrego nas suas mãos. Eu quero dizer que fulano de tal fez mal para mim. Isso doeu. Eu sinto. Eu lembro com muita intensidade. E sempre quando isso vier no seu coração, você vai falar, fulano de tal não me deve mais nada. Eu perdoo. Senhor, fulano de tal não me deve mais nada. Sempre quando o inimigo... Irmãos, às vezes é Satanás, é o inimigo das nossas almas, trazendo à nossa mente coisa antiga, para que você reviva e sinta tudo de novo. Irmãos, Jesus falou, foi claro, 70 vezes 7, né? Algumas tem uma forma de explicar, que olhando no texto original não tem o vezes, é 77. Então, onde era expresso ali que a vida útil de um homem era 70 anos, 7 são os dias da semana, então era 70, toda semana, enquanto eu viver, todas as semanas enquanto eu viver, perdão. Outra coisa também, irmãos, quando você for orar, fala, Deus, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu quero agora. Eu sei que eu não vivo por sentimento, eu vivo por fato. E fato que a tua palavra diz que se eu não perdoar, não serei perdoado. Eu quero agora liberar essa pessoa e dizer que ela não me deve mais nada. Sempre quando o inimigo querer ou quiser trazer na sua mente, você fala, fulano de tal não me deve mais nada. Senhor, eu quero, não consigo sozinho, me ajuda. E vai liberando. Porque às vezes foram muitas machucaduras, foram muitas camadas. Entende? Então, é libertador, irmãos, quando a gente entende isso aqui. É libertador. Perdão faz parte da essência de Deus. Na verdade, o perdão é uma das essências de Deus, pois ele é longânime em tudo. No entanto, em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para arrancar, derribar, destruir, tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei e perdoarei do mal que pensava fazer-lhe. Então, não é porque Deus é mau, irmãos, é porque há uma justiça que precisa ser executada. Aliás, Satanás, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele faz você quebrar princípios para você colher consequências. Faz a gente quebrar um monte de princípios para colher consequências. Exemplo, vamos lá. Davi ficou em casa, viu lá a Batseba, quebrou um princípio, adulterou, matou uma pessoa. Para quê? E aí ele colheu essas consequências. Pergunta que eu quero te fazer: é melhor que Davi? Então isso é grave, gente. Então, Jeremias 26, do verso 2 a 3, diz assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes diga, não omita nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei e perdoarei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações.
Então, entendemos o seguinte, que o perdão não é um sentimento que é gerado na alma, mas sim um fruto manifesto no espírito. E somente quem tem o fruto do Espírito Santo operante em sua vida pode manifestar essa característica, visto que somente quem está cheio da misericórdia consegue ser tolerante e aceitar as falhas alheias, até porque sabemos que também erramos. Se nós não temos paciência com ninguém, sempre haverá colheita. Às vezes não perdoamos, estamos dizendo o quê? Que somos melhores, que somos perfeitos, pois somente podemos esperar conosco se também não erramos com as pessoas. Pois somente podemos cobrar alguém quando ou algo e também ser cobrado, isso é, eu somente exijo o que eu posso dar. Se eu dou perdão, receberei perdão. Mateus 7,12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, também façam a eles, porque essa é a lei e os profetas. Vejo como isso é sério, pois Jesus diz que essa atitude de somente cobrar o que podemos dar é a lei e os profetas. Ou seja, toda a palavra de Deus se resume em não sermos injustos. Mas como assim? Você pode perguntar, é simples. Ser justo é somente requerer aquilo que eu estou apto a dar. Não estou disposto a dar perdão? Beleza, tranquilo. Quer perdão não, né? Interessante isso, né? Tem algumas expressões, irmãos, tem algumas situações que não dá convivência. Não dá convivência. Perdoa, libera, mas não dá convivência. O apóstolo Paulo mesmo, certa vez, falou isso. Olha, essas pessoas estão fluindo nisso, 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 nisso. Nem sequer sente na mesa. Então, tente uma vez, tente duas vezes, tente três vezes, tente várias vezes. Mas chega um momento, irmãos, que não dá. Acesso, perdoa, não cobra mais, libera. Se é esposo ou esposa, não tem ponto de correr, né? Então, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui, irmãos, muitos de nós, a gente já... Poxa vida, já leva como se diz, nocaute aqui, né? Porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, somente serei justo em cobrar o perdão de Deus se eu também manifesto o perdão para com os outros. Pois se assim não for, eu não terei o direito de cobrar que me perdoe, pois eu não perdoo. Por isso, então, quem não perdoa nunca será perdoado. Vou repetir, quem não perdoa nunca será perdoado. E, consequentemente,
nunca alcançará de Deus a salvação. Olhando para esse ponto, podemos falar que a manifestação dos frutos do Espírito em nossas vidas determina a minha morada celestial. É forte isso aqui, hein, irmão? Forte, forte, forte isso aqui. Amém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, sugestões, reclamações? Quer compartilhar algo? Alguém? Façam fila, hein, gente? Pastor, eu quero falar. Pois fale, minha filha, fale aí. Então, hoje Deus colocou algo no meu coração, né? Porque é questão do pai do meu filho, né? Sim. Porque, assim, foi de um relacionamento muito difícil, complicado, né? Então, eu sempre teria que... Queria fazendo as coisas, eu sempre teria que liberando o perdão para ele, né? E hoje Deus falou forte no meu coração. Tipo assim, das atitudes dele, né? Em vez de reclamar dele, aí Deus, né, colocou alguma coisa. Por que você não ora por ele? Né? Então, é isso que a Bíblia fala, né? Por que você não ora em vez de ficar se lamentando e reclamando de algumas coisas, sendo que você pode orar por ele? Porque ele é o pai do meu filho, né? Então, se algumas atitudes dele são erradas, que ele não está na presença de Deus, então Deus colocou fortemente mesmo para mim orar por ele, né? E assim, não por ele, mas pelas outras pessoas também que necessitam de Deus. Então a gente fica muito nesse cativeiro, né? Ai, fulano fez isso comigo, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Eu creio que é orar e bendizer a pessoa e liberar ela. Às vezes, eu acho que eu perdoei, mas ela fica meio que martelando na minha cabeça. Ai, ele fez isso, ele fez aquilo. E o perdão, ele, igual o senhor disse, né? Tem que ser diário. Se a pessoa me prejudicou várias vezes, então várias vezes eu vou ter que liberar perdão para ela, né? Sim. Né? E é isso, que orar pela pessoa. Então Deus tocou muito no meu coração orar, porque no caso dele, se eu abençoar ele e apresentar ele diante de Deus, se haver alguma mudança, vai ser, o que vai acontecer? Vai ser bom para o meu filho. Né? Então, e ele assim alcançar a família dele. Então, às vezes falta a gente meio que raciocinar algumas coisas, algumas atitudes. Então, a gente não viver a palavra de Deus, a gente passa batido, pensando, não, mas é para mim fazer isso e não isso, e às vezes a gente acaba sendo teimoso, né? Ai, fulano tá me prejudicando e fica remoendo isso, sendo que não é para remoer, é para a gente tomar outra atitude. E forma nenhuma Deus falou para a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deus falou que era para abençoar, para orar e para bendizer essa pessoa, né? De forma nenhuma Deus mandou a gente fazer oração contrária, né? Essa pessoa tá me prejudicando, tudo que ela desejar para mim, eu vou desejar 10 vezes pior. A gente fala isso, né? Na nossa ignorância, sendo que isso aí é feitiçaria, já tá fora dos propósitos de Deus. Independente que aquela pessoa fez para você, você não pode desejar que aquilo volte para ela. Nem uma macumba, você não pode desejar que volte para ela, porque você está sendo feiticeiro, né? Acabou que a pessoa fez uma macumba gospel, né? Era isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Então, é isso, gente. Olha, o que a gente precisa entender nesse tempo é a longanimidade, ela está ligada a essa expressão de perdão, né? Se eu resolver pagar na mesma moeda, eu estou entrando na frequência do ódio. Então, eu estou me aliançando com a pessoa. Estou entrando, pareando. Estou entrando dentro da mesma frequência.
Então, tudo que aquela pessoa flui, eu vou fluir também. Eu vou me assemelhar a ela. Agora, se eu quero sair do ciclo, e quem sabe, se eu tocando no coração dela, ela abrindo o coração, essa pessoa sendo tão constrangida, porque ela quer gerar em você um certo nível de reação, e aí você age ao contrário, você quebra a pessoa. Tem pessoas, irmãos, que ela fica tão constrangida que ela fala assim, cara, eu vou largar essa pessoa de mão, porque não tem lado de mexer com ela, é um negócio esquisito. Todo jeito que eu mexo, todo jeito que eu cutuco, ela é igual sabão, ela é igual barriga de calango, né? Escorregadio, assim, a pessoa não é sabonete, né? Ela não... Entendeu? Então, você vai vendo assim, à medida que seu coração vai enchendo do amor de Deus, que você vai se enchendo do Espírito, tem coisa que você vai vendo assim, cara, não vale a pena. Vale a pena eu perdoar, vale a pena eu ficar bem. E esse é um processo muito bacana, porque o problema é que a gente deixa para pedir perdão e para liberar perdão depois, né? Se na hora que a ofensa vem, você já liberar, ela nem cria raiz. Interessante. Pastor, Sim, meu irmão. graças e paz a todos. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Bem-vindo. Então, é um assunto muito pertinente no dia de hoje, viu? Um dos dados inflamados do maligno é esse dado que ele lança, né, no coração, né? É a falta de perdão. E esse é um dado tão poderoso que veio desde os tempos antigos. Esses dados aí é um dado que tem que ser combatido, e só há uma forma de ser combatido, através mesmo de uma entrega para Deus mesmo. Caso contrário, é tão poderoso esse dado que o inimigo usa, e a volta do Senhor está tão próxima, e essa munição que ele tem é uma munição tão terrível, que hoje é o mal do século. Então, eu fui afetado por esse dado do maligno. Não por mim, mas é um dado tão poderoso que afeta até o cônjuge. É uma coisa terrível. Então, é um assunto que está faltando até nas igrejas, viu? Sim. Esse assunto aí é um assunto que tem, olha, feito um estrago na vida das famílias. E graças a Deus, né? Por misericórdia de Deus, eu nunca fui afetado por esse dado, né? De guardar mágoa, né? Ressentimento, essas coisas assim que faz com que o cristão, né? Não tenha, se afaste de Deus, né? Tenha esse distanciamento de Deus. Então, é gratificante. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, da sua família, Parabéns. todos aí, tá bom? Amém. Bem-vindo, obrigado por compartilhar. Queridos, é muito importante. Essa questão da longanimidade ligada à tolerância e o perdão é algo extremamente importante, porque eu vou entender, irmãos. Quando nós vamos atender algumas pessoas nessa área de cura, na área de libertação, essas coisas, uma das primeiras coisas que a gente vai perguntar é se existe mágoa no coração dessa pessoa em relação a alguém. Porque muitas pessoas que estão guardando mágoa, ressentimento, amargura, vão manifestar um monte de coisa no corpo, físico mesmo. Geralmente são pessoas que chegam extremamente depressivas, com pensamentos de morte, destruição, né, opressão, porque existe um tipo de demônio, um tipo de espírito maligno, chamado verdugos, que são como carrascos mesmo. Então, ele fica oprimindo a pessoa. Enquanto ela não perdoar, ela está presa naquele cárcere espiritual e ela não consegue fluir na vida. Então, muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade crônica, na verdade, é falta de perdão. Então, você vai ver algumas coisas que se manifestam, que são doenças psicossomáticas, são doenças autoimunes, que elas se manifestam principalmente por falta de perdão.
Então eu vou assumindo tanta coisa, achando que eu liberei, achando que eu perdoei, e eu estou ali só acumulando, acumulando, acumulando. Então Satanás, ele vai ganhando autorização, é como uma procuração que você dá para ele, falando na prática que você quer que ele haja na sua vida, colocando enfermidades, colocando opressão, colocando um monte de coisa. E quando eu perdoo, eu estou dizendo, Deus, eu quero ser livre, eu quero viver em paz, eu quero fluir naquilo que o Senhor tem. Então, quando eu sou longânimo, eu vou expressar essa atitude e essa essência de Deus, mesmo em meio às adversidades e situações. Entenda, isso é produzido, isso é gerado, não acontece assim, agora eu vou começar a fluir em longanimidade. Não, irmão. Vão vir situações difíceis para que, ou geralmente vem situações difíceis para que você possa exercitar isso que você está aprendendo aqui. E isso ser algo atuante na sua vida, isso ser algo que vai ser um estilo de vida. E quando vem as ofensas, as coisas, você fala, cara, tá perdoado, eu vou caminhar. Então, você vai observando, né? Então, essa pessoa fez isso essa vez, fez isso aquela vez, vai dando, assim como o Senhor vai nos assistindo, e aí você vai corrigindo de um lado, vai corrigindo de outro, vai manifestando essa paciência de Deus. Então, isso é muito importante, isso é extremamente necessário até. Amém? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Quer testemunhar? Quer falar? Eliana, tudo bem? Seja bem-vinda, minha filha. Tá, Glória. Boutique do Pão, o melhor pão do Brasil. Aline, Dola, tudo bem? Bem-vindos. Estamos aqui no... Amém, gente? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa gerar fome, gerar sede, alegria no seu coração. Em nome de Jesus. Priscila? Paz, igreja, tudo bom? Queria falar, né, que eu tenho aprendido esses últimos desafios através da vida do pastor Wesley, né? O pastor Wesley tem me ensinado através do discipulado, né, que a gente temos que viver a palavra de Deus e transmitir essa essência de dentro para fora, né? E o que ele tem me ensinado sobre isso, do poder da unidade, também do poder como que, agora até fugiu a palavra, Senhor. Ser humilde, né? E não é ser humilde nas nossas vestes, né? Que a palavra de Deus fala, rasgai os vossos corações e não as nossas vestes, mas sim o nosso interior, ser humilde internamente, né? E ele tem falado muito sobre vários temas e o Senhor tem me trazido isso, da nossa identidade. A gente, como filho, tem que transmitir aquilo que é o nosso pai, né? E ele tem transmitido muito isso sobre a humildade, né? E eu queria agradecer muito pela vida do pastor Wesley, que eu tenho crescido muito. Eu era uma pessoa muito imatura em vários aspectos, e através desses desafios, o Senhor tem trabalhado muito. Agora o que o Senhor tem trabalhado agora aqui é sobre ser longânimo, né? Que as pessoas, assim, muitas das vezes nos confrontam e a gente tem que perdoar, mais servir, né? E liberar. E nessa área eu fiquei muito escravizada há muitos anos, e quando eu comecei a passar pelo processo de libertação, eu até caí endemoniada, mas aí eu não sabia a raiz do qual motivo que era, mas através dos desafios, o Senhor cada vez mais está trazendo a luz. E eu louvo e agradeço pela vida do pastor Wesley. Amém? Glória a Deus. Obrigado por compartilhar, Priscila. E é isso, meu povo. Ó, o Danielzinho tá aqui hoje. Veio dar um alô aqui para vocês. Aqui, ó. Danielzinho, dá um alô pros irmãos, vai. É o Nininho. É o Danielzinho. Eita glória. Então é isso, meus irmãos. Não existe racionalizar perdão. Perdoar é perder. Olha aí a palavra. Perdão é uma grande perda. É perder o direito de cobrar. É perder o direito de exigir.
Não é esquecer, você não vai esquecer do que aconteceu. Esquece que você vai esquecer. Então, mas isso não vai doer mais. Sempre quando vir os sentimentos, os pensamentos, você joga na cara de Satanás. Satanás, eu já perdoei. Tá tentando jogar coisa passada aqui. Eu não vivo o meu passado, é daqui para frente. Eu quero dizer que essa pessoa não me deve mais nada. Tá concluído, passei a régua. É daqui para frente, é só para frente. Entendeu? E aí vai. Isso vai tirar um peso das suas costas. Isso vai tirar toda opressão maligna. Você não vai ter depressão, você não vai ter... Eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda raiz de amargura será quebrada hoje. Toda gelatina podre, toda expressão de enfermidade nos seus ossos, no seu sangue, na tua alma, em nome de Jesus, vai cair por terra. Em nome de Jesus Cristo, toda raiz será cortada, tudo que o Pai Celestial não plantou será cortada, será removida, será desativada em nome de Jesus Cristo. E você vai vencer, você vai fluir. Eu quero proclamar no nome poderoso de Jesus Cristo. Conforme o seu coração for liberado, haverá uma alegria diferente, haverá sonhos, planos, projetos, toda opressão que tem te impedido de dormir, de descansar, de relaxar, em nome de Jesus será quebrado. Toda preocupação, toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que é espiritual, toda opressão espiritual que ganhou brecha por causa da falta de perdão, por causa da amargura, por causa da autocomiseração, por causa da tristeza. Irmãos, viver sempre triste é pecado e tem consequência grave. Você morre mais cedo, adquire doenças terríveis, não vai se alegrar. Tira a cara de derrota e vai ser feliz, em nome de Jesus, na presença de Deus, tá? Aleluia? Longanimidade. É o Senhor trabalhando em você, é você se parecendo com Ele. Aleluia! Amém. Ana, ó, poderosa palavra. Oi, Danielzinho. Shalom, bebê. Shalom! Aleluia! Palavra pessoal, neném. É o neném. É o neném. É o neném. É o nenenzinho. É o neném. É o neném. Então tá, pessoal. Deus abençoe, tá? Com Deus.